Quinta-feira da Saúde, seja muito bem-vindo e eu estou aqui seguindo as recomendações oficiais e trabalhando à distância, porém sempre perto de você. E a gente sempre escuta os temas que vocês deixam aqui na caixa de comentários, então escreva já o que você quer ver no próximo Quinta da Saúde, não esquece de se inscrever no canal também. E não daria para fugir da epidemia que tem assolado a vida das pessoas, trazendo muito medo, trazendo também novas rotinas, que é a epidemia do coronavírus, a pandemia, que no encalço trouxe, além do medo da infecção, também novas formas de relacionamento, um pouco de ansiedade e um pouco de dificuldade de lidar com toda essa necessidade de isolamento e reclusão. E é por isso que eu trouxe aqui Ana Silvia Sanseverino Renault. Ela é psicóloga clínica e professora universitária, ela também está estudando o burnout, e ela vai explicar para a gente também o que é isso, e a psicologia positiva, e a gente vai começar falando sobre o que de impacto pode trazer, né, essa necessidade de isolamento. E aí, olhando o copo cheio e o copo vazio também, impactos que podem ser positivos e negativos. Bem-vinda e obrigada por essa conexão. Obrigada, Fernanda, obrigada a todos que estão aqui para ouvir, e eu acho que a gente precisa pegar mesmo os dois pontos que a Fernanda colocou, né, o copo cheio, o copo vazio e até um terceiro, o copo meio cheio e meio vazio, né, Então a situação depende muito da maneira como nós vamos olhar para a situação. É claro que uma situação de confinamento, ela gera, num primeiro momento, pode gerar ansiedade, e até o estresse. E aí pensando que bom que a gente tem ansiedade e estresse, né, que são mecanismos de adaptação a novas situações. E aí a maneira como nós vamos olhar para o estresse e para a ansiedade é que vai fazer diferença até ao longo desse percurso de como nós vamos melhorar ou piorar a nossa saúde mental. Certo. Agora, talvez o que as pessoas tenham em mente que só a privação de liberdade é um conflito que elas precisam lidar, né? Só que não é só isso também, né? Tem a convivência imposta com gente que você via menos tempo, né? Seja um companheiro, uma companheira, um pai, um filho, um neto. O que nessa dinâmica você pontuaria como possíveis gatilhos dessa ansiedade que a gente está vivendo? Eu acho assim, né, Fê, nós quebramos uma rotina que era uma rotina padronizada, né, e toda quebra de rotina por si só já pode gerar um desgaste emocional. E aí você bem colocou, né, nós estamos nos reencontrando e reconectando fisicamente com pessoas que até então a gente só via ou à noite ou antes de sair para o trabalho, né. Então os gatilhos, eu acho que principais são a quebra de uma rotina que já estava estabilizada e como que nós vamos nos dar numa nova rotina, em casa, trazendo ou não a atividade que era externa para home office, e aí pensando como que eu divido o tempo de casa, como que eu divido até o espaço de casa, porque não é todo mundo que é privilegiado e que pode cada um ficar num espaço, né? Muitas vezes a gente tem que compartilhar o próprio espaço, o próprio quarto, o próprio escritório para trabalhar ou para fazer as outras atividades. Então, eu acho que podemos pensar em vários gatilhos emocionais nesse período. Certo. A nossa audiência, Ana, ela é uma audiência que a gente adora, que eles são já aposentados, a grande parte, né? Então, é uma população que já passou dos 60 anos, né? Que já vive com um certo receio do adoecimento, né? Talvez não em níveis de não pandêmicos, mas já vivem com medo do adoecimento e já tinham uma rotina, talvez não parada, mas já tinham tido alguma quebra, né? Então trabalharam e se aposentaram, mudaram um pouco a condição de rotina, né? Tem alguma especificidade ou algo que você pode falar para quem está nessa situação que é um pouco mais vivido, que já tem uma experiência com isso, né? Porque a gente fala muito dessa quebra com o trabalho, mas também tem um outro lado de pessoas que também sofreram um impacto sem necessariamente estar trabalhando, né? Sim. Aí eu acho que o ponto principal, Fer, a nossa orientação é em relação a como a gente tem se alimentado das notícias e do que tem acontecido, né? Então, pelo menos a demanda que eu recebo, e é uma demanda que eu tenho compartilhado com outros colegas,
Nós estamos sendo bombardeados de informação o tempo todo, né? E muitas vezes, até os programas de televisão estão muito focados em trazer as notícias do mundo todo, né? E aí a principal dica é assim, até para quem já estava em casa e que fazia bastante uso das mídias, né? Selecionar um pouco esse tipo de informação. Então, se eu já estou o dia inteiro em casa e a minha rotina era relacionada a isso, que eu pelo menos escolha fontes seguras para receber essa informação, mas que não fique o tempo todo me alimentando só de notícias relacionadas à pandemia e ao Covid, né? Porque o que a gente tem visto, a maioria das notícias não são boas notícias. E aí, se eu fico ouvindo o tempo todo notícias relacionadas a aumento, a morte, a pouca condição do que fazer nesse momento, a probabilidade de eu desencadear uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e até aumentar o estresse que já está relacionado com a situação é muito grande. Então, selecionar um pouco esses canais de informação. Certo. Acho que essa é uma informação preciosa, né? Porque a gente tem um canal direto com os nossos assinantes, né? E eles mandam tudo que eles recebem porque eles ficam muito impactados, né? Sim. E a gente também fica nessa dificuldade de fazer o filtro porque é tudo muito novo, né? Então nada pode ser descartado, né? Então acho que essa é uma estratégia bem legal. Queria que a gente entrasse num ponto, porque você é parceira da nossa parceira, que é a doutora Denise de Carvalho, né, que é especialista aqui da casa, e a gente sempre está em contato com ela, e a doutora Denise sempre tem um cuidado muito grande sobre, nem a influência, né, sobre a conexão direta que a gente tem entre mente e adoecimento, né. Queria só para que a gente alertasse as pessoas sobre a importância disso, para que você explicasse um pouco o quanto que essa ansiedade, né, o quanto que todo esse temor também pode influenciar no nosso sistema imune, na nossa defesa e até na nossa vulnerabilidade ao adoecimento também. Tá. Bom, então assim, se a gente parar para pensar, né, até retomando esse gancho, nós somos formados por aquilo que é físico, biológico, né, o emocional, e o espiritual, né? Então, os três estão amplamente relacionados, e o social também. Certo. Então, a nossa questão emocional é uma questão que a gente chama da psicossomática, que é a nossa psique é uma só. Então, os nossos pensamentos, eles influenciam 100% e diretamente no nosso comportamento e no nosso sistema fisiológico, né? Então, é só a gente conseguir pensar na conexão. Eu estou muito ansioso, assisti muito notícia, imediatamente para algumas pessoas, e a maioria delas o coração dispara, a mão fica transpirando, eu fico transpirando mais. Então isso é uma prova real do quanto os nossos pensamentos alimentados por aquilo que não é positivo vai influenciar no nosso sistema fisiológico, né? E também nós já sabemos que um nível muito elevado de estresse, ele vai aumentar o nosso cortisol, e provavelmente nosso sistema imunológico terá uma queda, e aí eu fico mais suscetível a trazer à tona, que é o que a gente chama da nossa epigenética também, né, ou ligar aquelas doenças que já estão em nós, mas que são silenciadas, e que por conta de um estresse a mais, de uma ansiedade a mais, ela pode aparecer nesses momentos, né. Por isso que a gente pede cuidado de o quanto de notícia eu tenho assistido, o quanto de pensamentos ruins eu tenho sido bombardeado, e até fazer uma avaliação, né? Eu estou no excesso ou estou ansiosa de acordo com o que tem que estar mesmo, né? O quanto isso é excesso ou não. Certo. Queria que também a gente falasse um pouquinho, que é o que eu estava pensando, as epidemias anteriores, né? Elas deixaram vários aprendizados, né? Então a gente aprendeu, por exemplo, que as pessoas que têm uma condição de comorbidade, né, que são diabéticos, hipertensos, né, que já têm alguma situação cardiovascular, são mais suscetíveis a complicações, né? A gente já aprendeu também, em alguns casos, que o isolamento, ele contém mesmo o contágio, né? Então, é uma boa. Mas a gente também aprendeu em outras situações que essa necessidade, né, que é quase uma situação de guerra que a gente vive, né? Que essa necessidade da reclusão
também deixou um rastro depois de muita depressão, né? A gente teve, já tiveram alguns dados que mostram um aumento de suicídio também, que são assuntos altamente preocupantes, né? Como é que a gente pode olhar para isso sem que isso alimente mais a nossa ansiedade, né? Mas o que a gente já aprendeu com o que passou para que a gente tente fazer diferente agora? Tá. Eu estava até estudando, né, Fernanda? Então, desde que isso aconteceu, eu tenho lido vários artigos de revisão e artigos científicos, né? Uhum. Então, o normal é que a gente passe por 3 fases, né? Uhum. E aí nós estamos na segunda fase ainda. Então, a primeira fase, quando mudou a rotina, a gente teve uma sensação de férias, né? Nossa, parece que mudou tudo, vamos ficar em casa agora, e que ótimo, né? Nós já começamos a sair, estamos entrando na segunda. Então, as pessoas mais unidas, cantando na janela, batendo palma, né? Se unindo num propósito, né? E a terceira fase, que provavelmente a gente vai entrar, que é a fase da depressão mesmo, né? Então, nós fizemos já as 2 primeiras, parece que nada aconteceu, e aí existe essa probabilidade. E aí tem 2 ações principais que nós podemos fazer até como maneira de prevenção. Né? E aí isso eu estou dizendo não para as pessoas que já têm uma comorbidade emocional, né? Quem já tem depressão, quem já tem crise de ansiedade precisa continuar o tratamento ou iniciar um tratamento psicológico. Mas para quem não tem, como maneira de prevenção, né? O primeiro ponto é manter o mais próximo que puder a rotina. Certo. E aí a rotina, assim, acordar no mesmo horário que fazia antes, ter as refeições no mesmo horário, fazer as atividades que estava acostumado e separar também atividades de lazer, né, dentro de casa mesmo. E a segunda dica é, a gente sempre tem ao longo da vida algo que a gente gostaria de fazer muito, né? Então, qual é o propósito que eu sempre tive que eu nunca dei conta de fazer? E aí pensar nessa atividade como atividade principal e, se possível, colocar isso como meta para após a pandemia. Então, assim, uma coisa é certa, isso tudo vai passar. Né? E essa é a boa notícia. Né? Nós não sabemos aqui quanto tempo, mas vai passar. Até se a gente já olhar para a China, já passou. Né? Então, nós temos vários exemplos de lugares que já conseguiram controlar. Então, isso vai chegar aqui também. Da maneira como chegou a parte ruim, a parte boa também vai chegar. E aí, como que eu quero chegar nesse final? Né? O que eu quero ter agregado? E aí, voltando lá no nosso começo, é olhar para a parte boa da situação. Né? O que eu posso agregar frente a tudo isso? Bom, eu quero fazer uma startup, eu quero desenvolver um projeto, ou até as pessoas que você me disse, né, que é o público, né? O que eu quero aprender, né? Eu quero aprender algo que eu não tive tempo. Existem várias possibilidades hoje e a mídia, ela ajuda muito em relação a isso, né? Tem vários vídeos disponíveis, vários tutoriais. Então, o que é que eu gostaria de colocar em prática? E aí estabelecer essa rotina também como sendo assim, um projeto e um desafio que vai ter começo, meio e fim, e deixar esse fim para quando terminar mesmo, né, a quarentena. O que eu consegui conquistar nesse período que é algo de positivo? Eu acho que essa é uma boa dica de prevenção para depressão e até aumento de ansiedade e estresse. Ótimo. Queria também que a gente falasse um pouco da relação que a gente tem com a forma como a gente se cuida, né? Antes, só uma coisa sobre a rotina, eu estava pensando muito sobre isso, né? Como manter a rotina. Talvez, não sei se você concorda comigo, talvez a gente tenha que criar uma rotina primeiro para o isolamento, né? Porque eu vi um monte de colegas tentando manter a rotina que tinha antes, mas é impossível, tá num apartamento de 40 metros quadrados, não sai, né? Então, talvez, acho que o passo 1 é olhar para a situação e falar, vamos criar uma rotina a partir daqui, né? Isso mesmo, Fernanda. Então, assim, dentro da minha realidade, o que é que era de rotina que eu consigo colocar e o que é que eu preciso adaptar? A gente precisa adaptar quase tudo, né? Então, pense numa casa onde 2 ou 3 pessoas precisam trabalhar ou estudar, que espaço a gente vai usar para isso, né? Como que eu vou compartilhar? A questão da atividade física, que é super importante.
tem gente que mora num espaço pequeno, como é que eu vou adaptar? Quem tem criança, né? Então, assim, eu acho que quando a gente diz da rotina, é olhar o que eu tinha e fazer um novo planejamento mesmo. O que daquela rotina eu consigo colocar aqui e o que eu preciso mudar do ambiente, adaptando dentro de onde eu consigo. Ótimo. Agora sim, eu queria entrar no outro assunto, que é a questão da influência e da relação da comida, né, do que a gente come, com esse momento mais ansioso, né? Eu não vou expor as minhas colegas, mas eu recebo fotos de Nutella com 1001 coisas o dia inteiro, né? Tem também a questão do consumo de bebida alcoólica também, né? Que a reclusão acaba influenciando mais. Tem também o inverso, né? Que você deixa de sair, né? E deixa de comer fora e também, às vezes, dá uma exagerada. Mas qual é a relação da comida com esse momento de ansiedade que a gente tem? O que eu acho que é importante a gente pensar, né, Fernanda? Hoje em dia a gente vive uma onda, e até eu vou puxar isso por conta da psicologia positiva que eu estudo, né? E o senso comum vive uma onda de vamos estudar felicidade ou precisamos ser felizes o tempo todo, né? E aí quando a gente entra num processo que é extremamente angustiante, a gente esquece um pouco que a angústia, a tristeza são sentimentos normais. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto a gente precisa, de fato, entrar em contato com como a gente tem percebido a situação. Né? Que sentimento eu tenho diante disso? Até porque a comida, nesse momento, ela sempre foi assim, a relação de algumas pessoas com a comida, mas isso ficou potencializado, né? Ela entra como um compensador emocional. Certo. Né? A comfort food que a gente fala, né? Então, eu estou muito ansiosa e aí eu vou comer. E a questão é que, com isso, eu entro num ciclo vicioso, então as pessoas que estão bebendo mais ou transformando outros vícios, né? E aí eu como para aliviar e na sequência eu sinto culpa porque eu comi, aí eu sinto vergonha, e aí eu como para aliviar a vergonha, ou fumo, ou bebo, enfim, né? Então, nesses momentos de exagero, a gente tem primeiro entrar em contato do qual é a razão inicial? É porque eu estou com muito medo? É porque eu estou muito ansiosa? É porque eu não consegui estabelecer a rotina e aí eu estou perdida dentro da minha própria casa? Ou porque, de repente, eu estou aqui me relacionando de novo com o meu companheiro e há tanto tempo eu não fazia isso? Ou eu não cuido das crianças faz tempo e agora eu dei conta de que os meus filhos cresceram. Enfim, N possibilidades, né? Mas eu acho que o ponto principal é olhar para você e pensar por que eu estou tendo esse comportamento exagerado? É porque eu estou com fome de verdade? Se eu estou com fome, não precisa ser a Nutella, pode ser outra coisa mais saudável, né? Ou, não tem problema, de repente... Eu sou mãe, estou com as crianças em casa e hoje eu vou fazer um bolo de brigadeiro. Super ok, super saudável. O que a gente não pode é fazer desse comportamento uma fuga para não olhar de fato aquilo que eu estou sentindo. E aí imaginar que a comida vai substituir a angústia, a tristeza, e não vai, né? Ela faz isso temporariamente, mas a gente cai de novo naquele mesmo sentimento. Ai, que legal. Eu acho que se conectar com o que você está sentindo antes da escolha alimentar é muito interessante. Eu tenho uma passagem que, assim, faz tempo que eu mudei minha alimentação, né? Eu falo que eu faço direitinho. Aquilo que eu falo, eu faço também. Mas eu estava com uma vontade muito grande de comer macarrão com molho branco, E aí era saudade da minha avó, porque esse é o prato preferido que minha avó fazia, o prato dela, né? E era saudade da minha avó e tal. É óbvio que eu ainda fiquei com uma vontadezinha do macarrão e tal, mas a conexão com o sentimento também permitiu que eu organizasse melhor as coisas, né? Isso. E aí, assim, né, Fernanda, olha que exemplo mais lindo que você deu, né? Porque a gente está vivendo um momento em que o sentimento fica muito aflorado, né? Então, vamos acolher o sentimento. Olha, era saudade da minha avó. Não quer dizer que eu não possa fazer o macarrão. Eu posso fazer, saborear, né? Pensar, olha que delícia, eu comia isso com a minha avó. Me reconectar naquele momento, isso gera também sentimentos de bem-estar. E aí, ok, já comi uma vez, tudo bem, eu posso voltar à minha rotina alimentar, né? Então, o problema não é comer, mas o problema é fazer
aquilo que era exceção rotina, Uhum. né? E comer desenfreadamente sem se conectar com aquela razão principal. Tá certo, agora vamos para o nosso último assunto da nossa conversa, que é o tal do burnout. É assim mesmo que fala, né? Tá certo? É isso mesmo. Uhum. Queria que você primeiro explicasse o burnout e outra coisa que eu fiquei pensando, né? A gente estava vivendo uma epidemia de burnout também, essa talvez uma epidemia que não movimentou tanto a mídia quanto o coronavírus, mas a gente está numa sensação de esgotamento total. Talvez se passe a falsa ideia, e eu queria ver se é falsa mesmo, que a reclusão, que o isolamento são sinônimos de descanso, e aí o burnout não ficaria tão aflorado assim. Então, para a gente começar do começo, o que é burnout e como esse isolamento se relaciona com isso? Tá, ótima pergunta, Fernanda. O burnout, ele está relacionado com um desgaste, uma exaustão emocional. Na verdade, quando a gente diz emocional, e eu gosto sempre de usar um exemplo que é assim, se a gente pensar numa vela, a vela, quando ela está acesa e pingando, é o estresse. Uhum. Quando a vela apaga e eu não tenho mais a chama, é o burnout, né? Então, para eu entrar em burnout, eu preciso ter como predisposição o estresse. Então, eu preciso ter passado por um estresse de muito tempo, um estresse que não foi mediado. Então, quando eu digo mediado, assim, um estresse que não foi tratado, e eu fui acumulando aquilo, e aí sim eu entrei em burnout. E aí você bem pontuou que, de fato, nós estamos, sim, num exagero de burnout, né? Eu recebo uma média enorme de pacientes com burnout semanalmente, então o tema do meu mestrado foi, então eu sou especialista em burnout, então a demanda que eu tenho é muito grande, né? Uhum. E aí uma outra questão que acho que a maioria das pessoas não sabem, o excesso de atividade, ele traz burnout, mas a ausência de atividade também traz burnout. O tédio pode trazer burnout, né? Então aí entra o nosso cuidado, né? Essa questão do isolamento, ela pode ser favorável no sentido de reorganizar a nossa rotina, porque o tratamento do burnout, não existe um protocolo científico ainda, mas uma das coisas que a gente diz é reorganizar a rotina, né? Então, ter o tempo para trabalho, lazer, autocuidado. E aí, pensando nisso, muitas pessoas que estão em home office têm dito, poxa, eu tenho trabalhado além da conta. Isso pode gerar, porque nós já estamos com o fator de estar recluso, o excesso de trabalho, eu possivelmente entrarei em estresse e entrarei em burnout, né? Uhum. Ou eu estou em casa, não consegui reorganizar a minha rotina e tenho vivido tédio. Uhum. Também vai gerar estresse e pode gerar o burnout, né? E aí, para toda essa situação, eu acho que a palavra-chave que fica é o autocuidado. E aí, o autocuidado é olhar para você com compaixão. Então, assim, olhar para você entendendo que eu estou muito ansiosa. Se isso não é patológico, tudo bem estar ansiosa. Condiz com a situação. Mas pensar, o que é que eu faço com isso, com essa informação, né? Então, quando a gente tem o burnout, já é muito difícil de olhar para isso, a gente já nem consegue mais. Porque o corpo é como se ele te tirasse da tomada, pedindo para você, olha, você precisa se recarregar, né? Então, aproveitar esse momento de que nós estamos em casa, como é que nós vamos usar, que estratégia nós vamos fazer de autocuidado? Para ver o máximo que a gente consegue se recarregar, né? Então, eu vou dividir os meus horários, eu vou separar um horário de lazer, eu não posso trabalhar o dia inteiro, ainda que e tem muitas pessoas usando, da mesma maneira que a gente usa comida, usando o trabalho, né? Então, se colocando um excesso de atividades, e aí, fatalmente, eu vou chegar no burnout. Porque as pessoas também associam um burnout só com algumas atividades laborais, e não é. Né? Então, um dos dados que eu tive de pesquisa é que qualquer atividade laboral pode gerar o burnout. E não só as atividades que a gente imaginava antigamente, né? Médico, professor, enfermeiro e bancário. Qualquer atividade pode gerar o burnout.
Pessoas, cuidem de vocês. Desculpe pela questão técnica, ainda estamos nos adaptando, né? Mas, Ana, muito obrigada por você ter trazido esse olhar de copo cheio e, ao mesmo tempo, de cuidado. Queria só fazer um convite, que a Jolive está com o compromisso de ajudar as pessoas a enfrentarem esse momento. Então, aqui no link da descrição do vídeo, tem um acesso a uma biblioteca da saúde natural que a gente disponibiliza. São 8 livros com contribuições dos maiores especialistas em saúde natural que trabalham com a gente, para que as pessoas aproveitem esse momento também para se informarem mais e saberem como cuidar da saúde, do corpo, do fígado, do rim, dos olhos, da cabeça, porque é tudo uma coisa só. E também aproveitem essa entrevista, compartilhem com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Adorei esse nosso primeiro contato, foi ótimo, volte sempre que quiser. Muito obrigada, viu, Fernanda? E a dica que eu queria deixar é essa mesmo: cuidem-se, vai passar, logo mais isso vai passar, né? Vamos procurar esse olhar e principalmente pensar assim: o que eu posso fazer nesse momento? O que está no meu controle? A única coisa que está no nosso controle é o autocuidado. Ai, que ótimo. Não pensem nisso. Fica na sala que a gente conversa um pouquinho quando aqui a gente desligar. E, gente, obrigada. Se inscrevam na biblioteca. Obrigada, gente. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.